Um tribunal lotado, câmeras de todos os canais de televisão apontadas para o banco dos réus e um bilionário prestes a perder tudo, porque sua advogada simplesmente levantou e saiu no meio do julgamento. O silêncio era ensurdecedor. Todos esperavam o colapso do Império Almeida, mas então uma voz suave cortou o ar. Uma mulher de uniforme de empregada doméstica se levantou e disse as palavras que ninguém esperava ouvir. O que aconteceu depois mudou não apenas o destino daquele homem, mas expôs segredos que muita gente poderosa queria manter enterrados. Helena Souza acordou às 5 horas da manhã, como fazia todos os dias desde que começara a trabalhar na mansão dos Almeida. Era seu terceiro dia de trabalho, e ela ainda não havia se acostumado completamente com a grandiosidade daquela casa nos Jardins. 22 cômodos, 6 banheiros, uma piscina olímpica e jardins que pareciam não ter fim. Enquanto preparava o café da manhã, Helena pensava em como sua vida havia mudado drasticamente nos últimos 6 meses. Formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com bolsa integral, ela tinha sido a orgulho de sua mãe, Dona Célia, que trabalhou a vida inteira como faxineira para garantir que a filha tivesse oportunidades que ela nunca teve. Mas o destino pregou uma peça cruel. 3 meses antes de Helena prestar o exame da OAB, Dona Célia sofreu um AVC fulminante e faleceu em 48 horas. Com um irmão de 15 anos para criar, contas para pagar e nenhuma reserva financeira, Helena precisou adiar seus sonhos. O exame da OAB custava quase R$ 2.000, fora os cursos preparatórios. Ela aceitou o primeiro emprego que apareceu. Ironicamente, o mesmo tipo de trabalho que sua mãe fazia, empregada doméstica. Pelo menos o salário era suficiente para pagar o aluguel do pequeno apartamento onde morava com Lucas, seu irmão, e ainda sobrava um pouco para ele continuar estudando. Às 7 horas, Helena subiu para o 2º andar para limpar o escritório de Eduardo Almeida. Ela havia visto o patrão apenas 2 vezes, sempre apressado, sempre ao telefone. Um homem de 52 anos, cabelos grisalhos bem cortados, olheiras profundas e uma expressão de quem carregava o mundo nos ombros. O escritório era imenso. Uma parede inteira coberta de livros, uma mesa de mogno que devia custar mais que um carro popular e janelas do chão ao teto com vista para os jardins. Mas o que chamou a atenção de Helena foi a bagunça. Documentos espalhados por toda parte, pastas abertas, post-its colados em todas as superfícies possíveis. Enquanto organizava cuidadosamente os papéis, tentando não mexer na ordem que aparentemente só fazia sentido para Eduardo, os olhos de Helena se fixaram em um cabeçalho. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Penal número 3456789. Ela não conseguiu evitar. Seus anos de estudo em direito penal a fizeram continuar lendo. Era uma acusação de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. As evidências listadas pareciam contundentes. Transferências para contas offshore, contratos falsos, documentos adulterados. Mas algo estava errado. Helena percebeu imediatamente. As datas não batiam. Um contrato supostamente assinado por Eduardo estava datado de 15 de março de 2023, mas o carimbo do cartório indicava 18 de março. 3 dias de diferença. Ela pegou outro documento. Mais inconsistências, assinaturas que pareciam ligeiramente diferentes, valores que não correspondiam aos extratos bancários anexados. Encontrou algo interessante? A voz grave a fez pular de susto. Eduardo estava parado na porta, segurando uma xícara de café, observando-a com uma expressão indecifrável. Senhor Almeida, eu estava apenas organizando. Desculpe, não queria... Tudo bem. Ele interrompeu entrando no escritório e deixando-se cair na cadeira. Ele parecia exausto. De qualquer forma, em 2 dias nada disso vai mais importar. Ou eu serei absolvido ou estarei a caminho da prisão. Helena ficou em silêncio, sem saber o que dizer.
Eduardo nem parecia notar mais sua presença. Ele simplesmente olhava pela janela, perdido em pensamentos que claramente o atormentavam. Ela terminou a limpeza rapidamente e saiu, mas sua mente não conseguia parar de processar o que tinha visto. Aquelas inconsistências não eram erros simples. Eram pistas de algo muito maior. Era segunda-feira, 9 horas da manhã. Helena estava na cozinha da mansão, preparando o almoço enquanto a televisão transmitia ao vivo a abertura do julgamento de Eduardo Almeida. Todos os principais canais de notícias interromperam sua programação normal para cobrir o caso que havia se tornado um dos mais comentados do país. O Fórum Criminal da Barra Funda estava cercado por dezenas de jornalistas, fotógrafos e curiosos. Helena viu Eduardo descendo de um carro preto, vestindo um terno azul marinho impecável, ladeado por seguranças e pela doutora Vanessa Rodrigues, sua advogada. Vanessa tinha 40 anos, cabelos loiros perfeitamente escovados, um tailleur vermelho que transmitia poder e confiança. Ela era conhecida nacionalmente por ter defendido políticos, empresários e celebridades em casos impossíveis, com uma taxa de vitória impressionante. A defesa está confiante na absolvição de Eduardo Almeida, dizia o repórter. Doutora Vanessa Rodrigues afirmou há poucos minutos que as acusações são infundadas e que provará a inocência de seu cliente. Helena aumentou o volume. Dentro do tribunal, a sessão começou. O juiz, Dr. Henrique Fonseca, um homem de 60 anos com reputação de rigoroso, mas justo, deu início aos trabalhos. O promotor Fábio Moreira levantou-se para apresentar a acusação. Alto, magro, de óculos e expressão severa, ele tinha fama de nunca perder um caso. Meritíssimo, membros do júri, começou Fábio com voz firme e clara. O que temos aqui não é um simples erro contábil ou uma confusão administrativa. Temos um esquema sistemático e deliberado de fraude fiscal que desviou mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos ao longo de 5 anos. Helena parou de cortar os legumes, completamente absorta. Fábio apresentou uma sequência de slides mostrando transferências bancárias, empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais, contratos fraudulentos. Tudo parecia meticulosamente documentado. As evidências são irrefutáveis, continuou o promotor. Transferências realizadas das contas da Almeida em corporações para empresas offshore que não possuem funcionários, não possuem sede física, não produzem nada. São apenas cascas vazias, criadas para um único propósito: lavagem de dinheiro. A câmera focou em Eduardo. Ele permanecia impassível, mas Helena notou como suas mãos estavam crispadas sobre a mesa. Ao seu lado, Vanessa anotava furiosamente em um bloco amarelo. Quando chegou a vez da defesa, Vanessa se levantou com elegância ensaiada. Meritíssimo, o que a acusação apresenta é uma narrativa construída sobre interpretações distorcidas de transações comerciais legítimas. Ela declarou com segurança. Meu cliente é um empresário respeitado que construiu seu império do zero. Emprega mais de 3.000 pessoas e jamais cometeria os crimes dos quais é acusado. Mas Helena franziu a testa. Algo estava errado. Vanessa estava usando uma defesa genérica, apelativa, emocional. Ela não estava refutando as evidências específicas. Não estava questionando a autenticidade dos documentos. Não estava apontando as mesmas inconsistências que Helena havia notado. Por que ela não está mencionando as datas erradas? Helena murmurou para si mesma. Por que não questiona os carimbos dos cartórios? A sessão prosseguiu até o meio-dia, quando o juiz decretou um intervalo de 2 horas. Helena aproveitou para preparar a mesa do almoço. Às 13h30, Eduardo chegou em casa acompanhado de seus 2 filhos. Marcela Almeida tinha 30 anos, era arquiteta, tinha cabelos castanhos curtos e olhos verdes penetrantes. Roberto, o filho mais novo de 26 anos, era o administrador-chefe das empresas da família, alto moreno, com o mesmo porte do pai.
Helena serviu o almoço na sala de jantar, mantendo-se discreta, mas inevitavelmente ouvindo a conversa. Pai, você precisa ser honesto conosco, disse Marcela, sua voz carregada de tensão. Se você fez o que estão acusando... Marcela! Roberto interrompeu bruscamente. Como você pode duvidar dele? Eu não estou duvidando, estou sendo realista. Você ouviu o promotor? 50 milhões de reais, Roberto. Empresas fantasmas com o nome do papai nos documentos. Que foram falsificados, Eduardo disse calmamente, mas havia cansaço em sua voz. Eu não fiz nada disso. Marcela, alguém teve acesso às minhas contas, às minhas assinaturas, aos sistemas da empresa. Quem teria acesso a tudo isso? Marcela perguntou, ainda cética. Eduardo suspirou profundamente. Eu não sei, mas Vanessa vai provar minha inocência. Ela é a melhor. Helena, servindo água, pensou, mas ela não está fazendo seu trabalho direito. Ela está deixando passar todas as brechas. À noite, depois que todos dormiram, Helena não conseguiu conciliar o sono. Às 2 horas da madrugada, desceu silenciosamente até o escritório de Eduardo. Sabia que estava cruzando uma linha, mas algo maior a impulsionava. Ela começou a revisar meticulosamente cada documento do processo. Trabalhou até às 5 da manhã, quando finalmente encontrou um padrão. Todas as transações suspeitas foram realizadas em horários específicos, sempre entre 22 horas e 2 horas da madrugada. Mas Eduardo tinha álibis sólidos para muitas dessas datas. Ela encontrou fotos de eventos sociais, registros de reuniões, até mesmo um post em rede social, colocando-o em outra cidade durante uma das transações. E havia mais. As assinaturas, quando analisadas de perto, tinham pequenas variações. A inclinação das letras, a pressão da caneta. Eram boas falsificações, mas eram falsificações. E os carimbos dos cartórios. Quando ela cruzou as informações com os registros públicos online, simplesmente não existiam em alguns casos. Os números de protocolo eram inválidos. Isso não foi Eduardo. Helena sussurrou para si mesma, o coração acelerado. Alguém armou tudo isso. Alguém muito próximo. O segundo dia de julgamento começou ainda mais tenso que o primeiro. Helena estava novamente na cozinha, mas desta vez com o notebook pessoal aberto ao lado da televisão, anotando cada detalhe do processo. Ela havia dormido apenas 2 horas, mas sua mente estava alerta, processando informações como não fazia desde seus tempos de faculdade. O promotor Fábio Moreira iniciou a sessão com uma declaração bombástica. Meritíssimo! A acusação gostaria de apresentar uma testemunha que só recentemente teve coragem de se manifestar. Eduardo e Vanessa trocaram olhares preocupados. Ninguém esperava uma testemunha surpresa. Um homem de aproximadamente 45 anos entrou no tribunal, magro, nervoso, com um terno que parecia velho demais para a ocasião. Helena reconheceu o rosto. Era Júlio Mendes, ex-gerente financeiro da Almeida Incorporações, que havia sido demitido 3 anos antes. Senhor Mendes, começou Fábio, o senhor trabalhou por quantos anos para o réu? 12 anos, Júlio respondeu, sua voz trêmula. E em algum momento durante esses 12 anos, o senhor presenciou o réu ordenando transações irregulares? Júlio hesitou. Suas mãos tremiam visivelmente. Sim, várias vezes. Ele me pedia para fazer transferências para contas específicas e depois apagar os registros dos sistemas principais. O tribunal explodiu em murmúrios. Eduardo se levantou bruscamente, mas Vanessa o puxou de volta para a cadeira. Isso é mentira! Eduardo exclamou. Ordem! O juiz bateu o martelo. Senhor Almeida, contenha-se ou será retirado da sala. Helena observava Júlio atentamente pela tela. Algo estava errado. O homem não olhava para Eduardo. Ele mantinha os olhos fixos no chão. Sua linguagem corporal gritava desconforto. Ele estava mentindo, Helena tinha certeza. Mas por quê? Quando chegou a vez de Vanessa fazer o contra-interrogatório, Helena esperava que ela destruísse aquele testemunho. Júlio havia sido demitido por justa causa por desvio de fundos. Isso estava nos registros públicos. Era uma testemunha com credibilidade comprometida. Seria fácil desacreditá-lo.
Mas Vanessa parecia estranhamente hesitante. Suas perguntas eram fracas, superficiais. Senhor Mendes, o senhor não guarda ressentimento do meu cliente por ter sido demitido? Eu mereci ser demitido, Júlio respondeu, ainda sem levantar os olhos. Mas isso não muda o que eu vi. Sem mais perguntas, Vanessa disse abruptamente, voltando para seu lugar. Helena ficou boquiaberta. O que ela está fazendo? Ela praticamente gritou para a tela. Ela não perguntou nada relevante. A sessão continuou com o promotor apresentando mais evidências, mais documentos, mais acusações. Cada nova revelação parecia apertar mais o cerco em torno de Eduardo. Às 10h45, o juiz decretou um recesso de 15 minutos. As câmeras mostraram Vanessa saindo rapidamente da sala de audiências, pegando o celular. Ela atendeu uma ligação e, embora não fosse possível ouvir a conversa, sua expressão mudou drasticamente. Ela ficou pálida, seus olhos se arregalaram e suas mãos começaram a tremer. Quando o recesso terminou e todos retornaram aos seus lugares, Vanessa permaneceu de pé por um longo momento, parecendo lutar consigo mesma. Então, com voz fria e controlada, ela disse as palavras que chocariam a todos. Meritíssimo, preciso informar ao tribunal que, devido a um conflito de interesses que acaba de surgir, não posso mais representar o réu neste caso. Solicito permissão para me retirar da defesa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo virou-se para ela incrédulo. Vanessa, o que você está fazendo? Ele sussurrou, mas o microfone captou suas palavras. Sinto muito, Eduardo, ela disse sem olhar para ele. Rapidamente, pegou sua pasta e começou a se dirigir para a saída. Doutora Rodrigues! O juiz a chamou claramente perplexo. Isso é extremamente irregular. A senhora precisa apresentar justificativas formais. Apresentarei por escrito. Meritíssimo, mas não posso continuar. E sem mais explicações, Vanessa saiu do tribunal sob o estalar de flashes de dezenas de câmeras. Eduardo estava atordoado. O promotor Fábio tinha um sorriso discreto nos lábios. O juiz, após alguns minutos de confusão, bateu o martelo. Dadas as circunstâncias extraordinárias, este tribunal concede ao réu o prazo de 24 horas para constituir nova defesa. A sessão está suspensa até amanhã às 9 horas. Se o réu não apresentar representação legal até lá, o julgamento prosseguirá sem defesa e o júri será instruído a considerar isso em sua deliberação. Todos sabiam o que isso significava. Sem defesa, Eduardo seria condenado com certeza. Helena desligou a televisão, seu coração disparado. Pegou o celular e procurou notícias sobre Vanessa Rodrigues. Em minutos, todos os portais estavam noticiando. Advogada abandona bilionário em pleno julgamento. Vanessa Rodrigues se retira de caso mais importante de sua carreira. Eduardo Almeida sem defesa. Mas ninguém sabia por quê. Vanessa não deu entrevistas, não fez declarações, simplesmente desapareceu. Às 15 horas, Eduardo voltou para casa. Helena nunca o tinha visto assim. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Roberto e Marcela estavam com ele, ambos em estado de choque. Ninguém quer pegar o caso, Roberto dizia, passando a mão pelos cabelos em desespero. Já liguei para 15 escritórios. Todos se recusaram. Dizem que é em cima da hora, que o caso está perdido, que não querem se associar a um criminoso condenado. Eduardo completou amargamente. Pai, ainda temos até amanhã de manhã. Marcela tentava manter a calma. O juiz deu 24 horas. Deve haver alguém. Não há ninguém, filha. Acabou. Eduardo se deixou cair no sofá da sala, derrotado. Helena estava parada na porta da cozinha, observando a cena. Algo dentro dela gritava para agir, mas ela era apenas uma empregada. Quem a ouviria? Aquela noite, ela não conseguiu dormir de novo. Ficou acordada pensando em tudo que havia descoberto. As inconsistências, as falsificações, os álibis. Eduardo era inocente. Ela tinha certeza absoluta disso. Mas ele seria condenado se ninguém fizesse nada.
Às 3 da madrugada, Helena tomou sua decisão. Era loucura. Era impossível. Era provavelmente o fim de tudo para ela. Mas ela não podia ficar parada enquanto um inocente era destruído. Ela passaria as horas restantes daquela madrugada se preparando para o que seria a coisa mais audaciosa e arriscada que já havia feito na vida. Helena acordou às 5 horas após apenas 90 minutos de sono. Mas seu corpo estava carregado de adrenalina. Era o dia do prazo limite. Em poucas horas, às 9 da manhã, Eduardo teria que se apresentar no tribunal com um advogado ou enfrentar o julgamento sem defesa. Ela tomou banho, vestiu seu uniforme de sempre, o vestido azul marinho com avental branco, e desceu para preparar o café da manhã. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava as xícaras. Este era o último dia do prazo. Em 3 horas, tudo estaria decidido. Às 7 horas, Roberto desceu primeiro, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Era óbvio que ele também não havia dormido. "Bom dia, senhor Roberto", Helena disse suavemente. "Café?" Ele apenas acenou com a cabeça, afundando-se em uma cadeira. Marcela apareceu minutos depois, seguida por Eduardo. O silêncio na mesa era pesado, sufocante. "Tentei mais 20 escritórios ontem à noite e hoje de madrugada." Roberto finalmente disse, sua voz rouca. "Nada. Ou não atendem ou inventam desculpas." "Eles têm medo", Eduardo respondeu, mexendo distraidamente no café. Vanessa era a melhor. Se até ela abandonou o caso, todos pensam que é porque é impossível ganhar. Ou porque ela foi ameaçada, Marcela disse baixinho. Todos olharam para ela. "Vocês não perceberam?" Marcela continuou. "Aquela ligação que ela recebeu no recesso, a expressão dela mudou completamente. Era medo, medo puro. Alguém a ameaçou para que ela saísse do caso." Eduardo ficou em silêncio, processando. "Se isso for verdade, então estou lutando contra pessoas muito mais poderosas do que imaginava." Helena estava parada ao lado do aparador, segurando uma jarra de suco de laranja. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que eles podiam ouvi-lo. Era agora ou nunca. "Senhor Almeida", sua voz saiu mais firme do que ela esperava. "Posso falar com o senhor? Em particular?" Todos se viraram para olhá-la, surpresos. Helena raramente falava além dos cumprimentos necessários. "Helena, agora não é uma boa hora." Roberto começou. "Deixe-a falar", Eduardo interrompeu. Havia algo em seus olhos, uma curiosidade, talvez lembrando da manhã em que a encontrou lendo seus documentos. Helena colocou a jarra na mesa e foi até o escritório. Eduardo a seguiu, com Roberto e Marcela logo atrás, curiosos. Uma vez dentro do escritório, Helena foi até a escrivaninha e pegou uma pasta que ela havia preparado durante a madrugada. Seus documentos organizados, suas anotações, suas descobertas. "Senhor Almeida", ela começou, sua voz ganhando força a cada palavra. "Eu sei que isso vai parecer loucura, e sei que sou apenas sua empregada, mas preciso que o senhor me ouça até o final." Eduardo cruzou os braços, intrigado. "Estou ouvindo." Helena respirou fundo. "Eu me formei em Direito pela USP. Não tenho OAB porque não consegui juntar dinheiro para o exame depois que minha mãe faleceu. Mas estudei durante 5 anos. Fui a melhor aluna da minha turma em Direito Penal e Processo Penal." Ela abriu a pasta. "E eu posso defendê-lo." O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma risada incrédula de Roberto. "Com todo respeito, Helena, mas você não pode estar falando sério. Você é uma empregada?" Helena completou, sem desviar o olhar de Eduardo. "Sim, sou. Mas também sou uma advogada formada que passou os últimos 3 dias estudando cada página, cada linha, cada vírgula do seu processo. E encontrei algo que ninguém mais viu." "O que você encontrou?" Eduardo perguntou. E para surpresa de Helena, não havia zombaria em sua voz. Apenas interesse genuíno. Helena começou a espalhar documentos sobre a mesa. "As datas não batem. Olhe aqui, este contrato está datado de 15 de março de 2023, mas o carimbo do cartório diz 18 de março.
É impossível um cartório registrar algo 3 dias antes de receber o documento. Ela puxou outro papel. E aqui, esta transferência supostamente feita pelo senhor no dia 23 de junho, às 23h40. Mas eu encontrei uma foto sua em uma conferência em Brasília exatamente nesse horário. A foto tem metadados, timestamp, geolocalização. Eduardo se aproximou, seus olhos arregalados enquanto examinava os documentos. Tem mais? Helena continuou, empolgada agora. As assinaturas, olha a inclinação, a pressão da caneta. Eu peguei 5 documentos que sabidamente foram assinados pelo senhor, documentos públicos, contratos antigos registrados em cartório, e comparei com as assinaturas dos documentos fraudulentos. Há diferenças microscópicas, mas elas existem. São falsificações muito boas, mas são falsificações. Marcela se aproximou também, pegando um dos papéis. Meu Deus, ela tem razão. Eu nunca tinha notado isso. E os carimbos dos cartórios? Helena prosseguiu, sua confiança crescendo. Cruzei os números de protocolo com os registros online. 3 deles simplesmente não existem. São carimbos falsos. Roberto ainda parecia cético. Mas isso não prova nada em tribunal. Você não tem OAB, não pode... Artigo 133 do Código de Processo Civil. Helena recitou de memória. Em casos excepcionais, quando houver impossibilidade comprovada de constituir defesa técnica e risco iminente de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o juiz pode autorizar defensoria por profissional habilitado, mesmo sem inscrição na OAB, especialmente em defensorias dativas. Eduardo a olhava agora com uma mistura de admiração e esperança. Você acha que o juiz aceitaria? Com seus contatos e sua situação desesperadora, ele teria que aceitar. A alternativa é o senhor ir a julgamento sem defesa alguma, o que seria uma violação constitucional dos seus direitos. Helena, Eduardo disse lentamente, você entende que se isso der errado, você pode ter problemas? Exercício ilegal da profissão, desacato ao tribunal. Eu entendo. Helena respondeu sem hesitar. Mas o senhor é inocente, eu tenho certeza disso. E não posso ficar de braços cruzados, vendo um inocente ser condenado quando tenho o conhecimento para ajudar. Eduardo olhou para seus filhos. Roberto ainda parecia incerto, mas Marcela assentiu lentamente. Pai, nós não temos mais nada a perder, ela disse. Se continuarmos assim, você será condenado com certeza. Pelo menos Helena acredita na sua inocência e tem uma estratégia. Eduardo fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. Roberto, pegue meu telefone. Ligue para o Dr. Mendonça, meu advogado corporativo. Preciso que ele prepare uma petição de emergência para o juiz. Helena... Ele se virou para ela. Você tem 3 horas para se preparar. Às 9 horas, você estará naquele tribunal ao meu lado. Helena sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme. Eu não vou decepcioná-lo, Sr. Almeida. Eu sei que não vai. E Helena? Ele estendeu a mão. Pode me chamar de Eduardo. Pela primeira vez em 3 dias, Helena sorriu. No dia seguinte, às 8h30 da manhã, Helena estava na porta da mansão, usando o único terno que possuía, um conjunto preto simples que havia comprado para a formatura da faculdade 5 anos atrás. Estava um pouco apertado, mas serviria. Marcela havia emprestado uma pasta de couro marrom e Roberto, surpreendentemente, ofereceu palavras de encorajamento. Mostre a eles do que você é capaz, ele disse. E Helena detectou respeito genuíno em sua voz. A noite anterior havia sido intensa. Depois que Eduardo aceitou sua proposta, o Dr. Mendonça trabalhou até a madrugada preparando a petição emergencial. O juiz, Henrique Fonseca, reconhecendo a gravidade da situação e o risco de violação do direito à defesa, autorizou Helena a atuar como defensora dativa exclusivamente para este caso. Ela havia passado a noite toda revisando cada ponto de sua estratégia. A viagem até o Fórum Criminal da Barra Funda foi um borrão.
Helena revisava mentalmente cada artigo da lei, cada ponto de sua estratégia de defesa, cada possível contra-argumento do promotor. Suas mãos suavam, mas sua mente estava afiada como nunca estivera. Era o terceiro dia de julgamento, mas o primeiro com ela como defensora. Quando chegaram, a confusão já estava instalada. Jornalistas cercaram o carro. "Senhor Almeida, é verdade que está sem advogado?" "Eduardo, você vai se defender sozinho? Qual a sua estratégia agora?" Os seguranças abriram caminho. Foi quando Helena desceu do carro, carregando a pasta, caminhando ao lado de Eduardo, que a verdadeira explosão aconteceu. "Quem é ela? É a nova advogada? Senhor Almeida, quem é essa mulher?" Eduardo não respondeu. Simplesmente entrou no fórum com Helena ao seu lado. Dentro, a petição emergencial havia sido aceita pelo juiz Henrique Fonseca, mas com ressalvas. Helena teria permissão para atuar como defensora dativa apenas neste caso específico, e qualquer erro seria tratado com severidade máxima. Quando entraram na sala de audiências, todos os olhos se voltaram para eles. O promotor Fábio Moreira estava conversando com seus assistentes, mas parou no meio da frase quando viu Helena. Seu rosto se contorceu em uma expressão de desdém. Ele se aproximou. "Eduardo, isso é uma piada. Você vai confiar sua liberdade a... Quem é ela?" "Helena Souza." Helena respondeu antes que Eduardo pudesse falar. "Formada em Direito pela Universidade de São Paulo, autorizada pelo meritíssimo juiz Fonseca a atuar como defensora dativa." Fábio deu uma risada curta e desagradável. Isso vai ser mais fácil do que eu imaginava. Até logo, Almeida. Foi bom conhecê-lo enquanto era livre." Helena sentiu a raiva ferver, mas manteve a composição. Ela e Eduardo tomaram seus lugares. O juiz entrou e a sessão começou. "Senhorita Souza," o juiz Henrique disse, sua voz grave e formal, "a senhora está ciente de que esta é uma situação extraordinária? Qualquer desrespeito ao protocolo ou incompetência será imediatamente punida." Helena se levantou. "Sim, meritíssimo. Estou plenamente consciente e agradecida pela oportunidade de exercer o direito de defesa do meu cliente." "Muito bem. Promotor Moreira, pode prosseguir." Fábio se levantou com um sorriso confiante. "Meritíssimo, dado que a defesa está agora improvisada, a acusação gostaria de reiterar as evidências já apresentadas e adicionar..." "Com a permissão do meritíssimo," Helena interrompeu, levantando-se. Antes de o promotor prosseguir, a defesa gostaria de questionar a validade de várias evidências apresentadas. O juiz ergueu uma sobrancelha. "Prossiga." Helena abriu sua pasta, retirando os documentos que havia organizado. A acusação apresentou contratos supostamente assinados pelo réu, especificamente o contrato de número 743, datado de 15 de março de 2023, correto? Fábio consultou seus papéis. "Correto. Este contrato possui um carimbo do 5º Cartório de Notas de São Paulo, com data de 18 de março de 2023, 3 dias depois da suposta assinatura. Solicito ao tribunal que observe a impossibilidade física dessa situação." Houve murmúrios na sala. O juiz pegou o documento e examinou cuidadosamente. "A defesa tem razão," ele disse lentamente. "Promotor..." Fábio parecia menos confiante agora. "Pode ter havido um erro administrativo no carimbo." "Pode ter havido?" Helena atacou. "Meritíssimo, não estamos falando de um erro de digitação. Estamos falando de um documento que supostamente comprova a culpa do meu cliente, mas que contém uma impossibilidade temporal. Isso não é um erro. É evidência de falsificação." Ela não parou. Pegou outro documento. Transferência bancária datada de 23 de junho de 2023, às 23h40, supostamente realizada pessoalmente pelo réu. "Solicito juntar aos autos esta fotografia, autenticada por timestamp e geolocalização, mostrando o réu em Brasília em uma conferência exatamente nesse horário. A distância entre Brasília e São Paulo torna fisicamente impossível que ele tenha realizado essa transferência." O tribunal estava em silêncio absoluto agora.
Todos os olhos estavam em Helena. Fábio folheava freneticamente seus documentos. Helena continuou, implacável. Solicito também análise pericial das assinaturas. Apresento aqui 5 documentos públicos, indubitavelmente assinados pelo réu, registrados em cartórios diferentes ao longo de 10 anos. Comparem a pressão da caneta, a inclinação das letras, a formação das curvas. Agora comparem com as assinaturas dos documentos apresentados pela acusação. Há diferenças microscópicas, mas detectáveis. Estas são falsificações. Meritíssimo! Fábio tentou intervir. A acusação precisa de tempo para verificar essas alegações. Tempo! Helena se virou para ele. O senhor teve meses para preparar este caso, teve acesso a todos esses documentos e não percebeu essas inconsistências gritantes porque não estava procurando a verdade, estava procurando uma condenação. Ordem! O juiz bateu o martelo, mas havia interesse em seus olhos. Senhorita Souza. Moderação, mas prossiga. Helena respirou fundo e jogou sua carta principal. Meritíssimo, solicito a convocação de uma testemunha técnica. O senhor Marcos Tavares, especialista em segurança da informação que a defesa localizou esta manhã. Um homem de aproximadamente 35 anos, com óculos e aparência de quem passava dias inteiros em frente a computadores, entrou na sala. Ele prestou o juramento e Helena começou. Senhor Tavares, o senhor analisou o sistema de TI da empresa Almeida Incorporações? Sim, esta manhã, com autorização judicial de emergência. E o que descobriu? Marcos ajustou os óculos. O sistema foi invadido. Há registros claros de acesso remoto não autorizado em 17 ocasiões diferentes ao longo dos últimos 5 anos. Alguém com credenciais administrativas acessou o sistema de fora da rede corporativa e realizou as transações em questão. O tribunal explodiu em murmúrios. Fábio estava pálido. E é possível identificar de onde vieram esses acessos? Helena perguntou. Parcialmente. Os invasores usaram VPNs e proxies. Mas há rastros. Os acessos foram feitos de locais diversos, mas todos seguem um padrão. Sempre entre 22 horas e 2 horas da madrugada, sempre em dias em que os registros mostram que o Sr. Almeida estava ausente ou em eventos públicos. Helena se virou para o júri. Senhoras e senhores, o que temos aqui não é um empresário corrupto. Temos uma vítima. Alguém com acesso privilegiado ao sistema da empresa, alguém que conhecia a agenda do meu cliente, alguém que tinha suas credenciais, armou tudo isso meticulosamente ao longo de anos. Objeção. Fábio finalmente encontrou sua voz. Isso é especulação. É dedução lógica baseada em evidências técnicas. Helena retrucou. E com base no artigo 286 do Código de Processo Penal, não se pode condenar alguém sem prova definitiva de autoria. Todas as evidências aqui apresentadas são circunstanciais e, como demonstrei, várias são falsificadas ou impossíveis. A dúvida razoável não só existe, ela é gritante. O juiz Henrique observava Helena com uma expressão que oscilava entre surpresa e admiração. A defesa apresentou pontos extremamente relevantes. Esta sessão está suspensa para que a acusação possa revisar suas evidências à luz dessas descobertas. Retornaremos amanhã às 9 horas para a sessão final. Quando o martelo bateu, Helena sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo colocou a mão em seu ombro. Você foi magnífica, ele sussurrou. Ao saírem do tribunal, os jornalistas o cercaram novamente, mas desta vez as perguntas eram diferentes. Quem é você? Como descobriu essas falhas no caso? Senhorita Souza, você é a nova estrela da advocacia? Helena não respondeu. Simplesmente entrou no carro, seu coração ainda acelerado. Ela havia dado o primeiro passo importante, mas sabia que a batalha decisiva seria amanhã, no 4º e último dia de julgamento. Helena mal conseguiu dormir aquela noite. Seu corpo estava exausto, mas sua mente não parava. Ela revisava cada detalhe, cada possibilidade, cada contra-ataque que o promotor Fábio poderia preparar para a sessão final.
Às 3 horas da madrugada, seu celular tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Silêncio do outro lado. Então, uma voz feminina. Voz baixa e tensa. Helena Souza? Quem é? Vanessa Rodrigues. Helena sentou-se na cama, completamente alerta. Doutora Vanessa? Preciso falar com você. Não posso fazer isso por telefone. Você conhece o Parque Ibirapuera? Entrada do portão 3, meia hora. São 3h15 da manhã. Eu sei. Mas é agora ou nunca. E venha sozinha. Se alguém me vir... A voz dela tremeu. Por favor. É sobre Eduardo. É sobre quem realmente fez isso. A ligação caiu. Helena ficou parada por um momento, processando. Podia ser uma armadilha. Mas também podia ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela se vestiu rapidamente. Chamou um carro por aplicativo e foi. O parque estava escuro e deserto. Helena esperou no portão 3, cada sombra parecendo uma ameaça. Então, viu uma figura se aproximando. Vanessa estava diferente, sem maquiagem, cabelos presos num rabo de cavalo descuidado, roupas casuais. Ela parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Você veio, Vanessa disse, parecendo genuinamente surpresa. Você disse que era sobre Eduardo, sobre a verdade. Vanessa olhou ao redor nervosamente. Eu cometi um erro terrível. Quando aceitei defender Eduardo, não sabia em que estava me metendo. Não sabia contra quem estava lutando. Quem é? Augusto Ferreira. Sócio de Eduardo há 15 anos. Braço direito dele. O homem em quem Eduardo mais confiava. Vanessa estava tremendo. Ele armou tudo. Teve anos para fazer isso. Acesso total aos sistemas, às contas, às assinaturas de Eduardo. Ele criou as empresas fantasmas, forjou os documentos, fez as transferências. Por quê? Ganância. Poder. Com Eduardo na prisão, ele assume tudo. O império inteiro passa para as mãos dele. As ações, os contratos, tudo. Vanessa passou a mão pelo rosto. Eu descobri parte disso há 2 semanas. Encontrei documentos no escritório dele. Mas quando confrontei Augusto, ele me mostrou fotos. Fotos? De um caso que defendi há 8 anos. Eu manipulei evidências para inocentar um cliente. Não era nada grave. O homem era inocente de qualquer forma. Mas tecnicamente foi ilegal. Se isso viesse à tona, eu perderia minha licença. Seria processada. Minha carreira acabaria. Vanessa tinha lágrimas nos olhos agora. Ele me disse para deixar Eduardo ser condenado, ou ele destruiria minha vida. E eu sou uma covarde. Eu abandonei um homem inocente para salvar minha carreira. Helena sentiu raiva, mas também compaixão. Por que está me contando isso agora? Porque você me fez lembrar de quem eu era quando comecei. Antes do dinheiro, da fama, das concessões, você tem coragem que eu perdi há muito tempo. Vanessa puxou um pendrive do bolso. Aqui está tudo. Documentos que comprovam que Augusto tinha acesso aos sistemas. E-mails dele discutindo o plano com outras pessoas. Registros bancários mostrando pagamentos para Júlio Mendes, a testemunha surpresa, para mentir no tribunal. Tudo. Helena pegou o pendrive com mãos trêmulas. Isso muda tudo. Use bem. E Helena? Vanessa a olhou nos olhos. Eu gravei esta confissão também. Está no pendrive. Pode me usar como testemunha se necessário. Estou pronta para enfrentar as consequências dos meus atos. Antes que Helena pudesse responder, Vanessa já estava andando de volta para a escuridão, desaparecendo entre as árvores. Helena voltou para casa com o coração disparado. Passou as próximas 4 horas analisando o conteúdo do pendrive. Era explosivo. Havia tudo ali. Anos de planejamento meticuloso de Augusto para destruir Eduardo e assumir o controle da empresa. Às 8 horas, ela ligou para Eduardo. Preciso que o senhor traga Augusto Ferreira ao tribunal hoje. Diga que precisa do apoio dele, que está desesperado. Ele não pode suspeitar de nada. Helena, o que você descobriu? A verdade, toda ela. Mas preciso que confie em mim. Às 9 horas, o tribunal estava lotado. Era o 4º e último dia de julgamento. A expectativa era palpável. O juiz Henrique entrou e a sessão começou.
Helena viu Augusto sentado na terceira fileira, um homem de 48 anos, cabelo escuro, terno impecável, expressão de preocupação perfeitamente ensaiada. Ele era bom em fingir. Meritíssimo! Helena se levantou. A defesa gostaria de apresentar novas evidências que vieram à luz durante a noite. Evidências que não apenas provam a inocência do meu cliente, mas também identificam o verdadeiro culpado. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Fábio se levantou. Meritíssimo, isso é irregular. É permitido pelo artigo 231 do Código de Processo Penal. Helena cortou. Novas evidências podem ser apresentadas a qualquer momento antes da sentença final. O juiz acenou. Prossiga. Helena conectou seu laptop ao projetor. Seu coração batia acelerado, mas ela pensou em sua mãe, em Lucas que estava assistindo pela TV em casa, em todas as pessoas que precisavam de justiça, mas não tinham voz. Ela tinha que fazer isso dar certo. Senhoras e senhores, o homem que destruiu a vida de Eduardo Almeida está nesta sala. Seu nome é Augusto Ferreira. Augusto se levantou bruscamente. Isso é absurdo. Sente-se, senhor Ferreira, o juiz ordenou. Helena começou a apresentar os documentos. E-mails de Augusto coordenando as transferências ilegais. Registros de pagamentos para Júlio Mendes mentir. Contratos mostrando que Augusto seria o beneficiário direto da queda de Eduardo. E há mais, Helena disse. Uma confissão gravada da doutora Vanessa Rodrigues, explicando como foi chantageada para abandonar a defesa. Ela reproduziu o áudio. A voz de Vanessa encheu a sala, detalhando tudo. Quando terminou, Augusto estava pálido. Meritíssimo, Helena concluiu. Solicito a prisão imediata de Augusto Ferreira e a convocação dele como testemunha sob risco de perjúrio. O juiz olhou para Augusto. Senhor Ferreira, apresente-se. Augusto tentou sair correndo, mas os oficiais de justiça o bloquearam. Acuado, sem saída, ele explodiu. 15 anos trabalhando como cachorro enquanto Eduardo ficava com toda a glória. Eu construí aquele império tanto quanto ele, mas meu nome nunca estava nas manchetes. Eu merecia mais. Então, o senhor confessa? O juiz perguntou. Augusto percebeu seu erro tarde demais. Ele afundou na cadeira derrotado. Sim, eu fiz tudo. O tribunal explodiu. Jornalistas corriam para os telefones. O júri estava boquiaberto. Eduardo tinha lágrimas nos olhos. Ordem! O juiz bateu o martelo repetidamente. Quando o silêncio voltou, ele se virou para Eduardo. Senhor Almeida, em vista dessas revelações extraordinárias, este tribunal o declara inocentado de todas as acusações. O senhor está livre para ir. Quanto ao senhor Ferreira, está preso por fraude, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Levem-no. Oficiais levaram Augusto algemado. Ele não olhou para Eduardo ao passar. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história de Helena se tornou nacional. A empregada que salvou um bilionário. A advogada sem OAB que desmascarou uma conspiração. Convites para entrevistas, propostas de emprego, ofertas para escrever livros. Mas a oferta que importou veio de Eduardo. Helena, eu gostaria que você se tornasse consultora jurídica-chefe da Almeida Incorporações. Salário de R$300 mil anuais para começar. E eu pagarei os melhores cursos preparatórios para a OAB. Você merece seu registro. Helena aceitou, pensando em como finalmente poderia dar uma vida melhor para Lucas. 6 meses depois, ela passou no exame com nota máxima. Na cerimônia de posse, Eduardo estava na primeira fila, aplaudindo de pé. Marcela e Roberto também estavam lá, agora amigos verdadeiros. E Lucas, seu irmão, agora com 16 anos, estava ao seu lado, com lágrimas de orgulho nos olhos. Com seu primeiro salário, Helena abriu seu próprio escritório. Souza Advocacia, justiça para todos. Ela se especializou em defender pessoas de baixa renda, pessoas como ela, que o sistema havia esquecido. Um ano depois, Helena estava em seu escritório quando recebeu a visita de uma jovem de 23 anos.
empregada doméstica, que estava sendo injustamente acusada de roubo pela patroa. A jovem tinha lágrimas nos olhos. Eu sou inocente, doutora. Mas quem vai acreditar em mim? Helena sorriu, lembrando-se de si mesma 1 ano atrás. Eu vou. E juntas vamos provar sua inocência. Porque justiça não é sobre quanto dinheiro você tem ou que uniforme você veste. É sobre a verdade, e a verdade sempre vence. E aí, o que vocês acharam dessa história incrível de superação e justiça? A Helena provou que competência não tem nada a ver com o uniforme que você veste, mas com o conhecimento que você carrega. Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre essa reviravolta. Se você gostou dessa história, deixe seu like aqui embaixo. E não esqueçam de seguir o canal para receber mais histórias inspiradoras como essa. A próxima pode ser ainda mais surpreendente. Até a próxima!